Meu nome é Ana Castro. No ano deste relato, eu tinha 16 anos e cursava o segundo ano do ensino médio. Estudava na antiga escola feminina da cidade, um prédio que já havia sido uma prisão décadas antes. Sempre achei esses rumores exagerados, apenas histórias para assustar calouros. Mas naquela noite, descobri que algumas lendas são bem reais. Tudo aconteceu dentro de uma hora. E ainda me pergunto como conseguimos sair vivas. O movimento das famílias chegando à cidade trouxe curiosidade para lugares esquecidos, como a ala abandonada da escola. Era proibido entrar lá, mas eu e minhas amigas, Sofia e Mariana, decidimos desafiar as regras. Com lanternas tremulantes, cruzamos o portão enferrujado e sentimos o ar pesado, como se estivéssemos atravessando uma barreira invisível entre o presente e um passado sombrio. Diziam que os corredores da ala carregavam vozes do tempo em que eram celas de prisioneiras. Sempre pensei que fosse apenas o vento, até que escutamos o primeiro som estranho, um choro abafado vindo de algum lugar próximo. O eco fazia parecer que as paredes estavam vivas, absorvendo e devolvendo o desespero de alguém. Olhei para Sofia, que tremia ao segurar a lanterna. Mariana apertou meu braço, murmurando que talvez fosse melhor voltarmos. Foi então que a porta atrás de nós se fechou com uma força sobrenatural. O estrondo foi seco e brutal, e o ar pareceu gelar em segundos. Corremos para tentar abri-la, mas estava bloqueada por algo que não conseguíamos ver ou tocar. Então, os murmúrios começaram, baixos, distorcidos, como se 1000 vozes falassem ao mesmo tempo. No fundo do corredor, uma sombra se mexeu. Ela não tinha forma definida, apenas um contorno escuro pulsando contra a parede. O som de correntes arrastando-se pelo chão tornou-se mais forte, e os murmúrios se transformaram em frases. Pedidos de ajuda, gritos de vingança. O cheiro de ferro e mofo se misturava, tornando o ambiente sufocante. Mariana começou a chorar, e Sofia segurava minha mão com tanta força que meus dedos estavam dormentes. Eu queria gritar, mas o som parecia preso na minha garganta. E então, sem aviso, a porta se abriu sozinha. Um convite para fugir, ou uma última chance de escapar. Não hesitamos. Corremos, ouvindo passos invisíveis nos perseguindo, sentindo olhos nos observando. Quando finalmente cruzamos o portão, tudo ficou em silêncio de repente, como se nada tivesse acontecido. Mas nós sabíamos. O prédio ainda guardava algo, e esse algo sabia que havíamos estado ali. Desde aquela noite, todas nós sonhamos com aquelas sombras sem rosto. O medo nunca nos abandonou completamente. E a ala abandonada continua lá, esperando pela próxima vítima. Eu estava retornando à antiga casa na roça, onde passei boa parte da infância. O caminho era estreito e cercado por árvores que pareciam mais sombrias do que me lembrava. Cada passo ecoava no chão de madeira envelhecida, reverberando um silêncio denso e sufocante. Ao atravessar a porta, um cheiro de mofo e abandono tomou conta de meus sentidos. A noite estava apenas começando, e algo dentro de mim dizia que eu não deveria estar ali. As famílias da região estavam partindo para a cidade, deixando para trás suas histórias e pertences. Minha própria família já havia partido, mas eu voltei para ver o que restava da casa que um dia foi cheia de vida. Os móveis estavam cobertos de poeira, e as paredes rachadas pareciam respirar na penumbra. O vento soprava forte lá fora, mas dentro da casa, o silêncio permanecia absoluto. Uma sensação de alerta tomava conta de mim, como se algo observasse cada movimento meu. A escuridão se tornava mais densa conforme eu explorava os cômodos que pareciam congelados no tempo. Uma porta entreaberta no fundo do corredor chamou minha atenção, como um convite indesejado. O espaço ali era frio de uma maneira anormal, como se absorvesse qualquer vestígio de calor. Meus olhos percorriam as sombras, tentando distinguir formas que poderiam estar apenas em minha mente. Foi quando ouvi um rangido baixo, vindo de dentro daquele cômodo. Não estava sozinho. Meu coração disparou quando vi um vulto se mover no reflexo do vidro sujo da janela. Não sabia se era apenas uma ilusão causada pela tensão ou algo verdadeiramente sinistro. A sensação de ser observado crescia, e eu sentia uma presença que parecia antiga e ressentida.
Respirei fundo e avancei, decidido a enfrentar o que quer que fosse aquilo. Mas cada passo parecia pesar mais, como se a própria casa quisesse me impedir. Um som estranho veio do andar de cima, ecoando pelo teto como passos pesados. Sabia que não havia ninguém ali, mas a madeira rangia como se alguém estivesse caminhando. Meu corpo ficou rígido, a adrenalina pulsando em cada veia enquanto eu avaliava minhas opções. A curiosidade e o medo travavam uma batalha interna, me prendendo ao chão. Eu não deveria subir, mas algo dentro de mim insistia em me levar até lá. A escada velha rangeu sob meu peso, e cada degrau parecia ressoar no ar gelado do ambiente. O corredor no segundo andar estava ainda mais escuro, os cantos preenchidos por sombras opacas. Os quartos eram pequenos, mas um deles tinha a porta escancarada, como se esperasse por mim. Senti um arrepio percorrer minha espinha quando vi marcas estranhas no chão empoeirado. Elas não eram pegadas normais. Pareciam rastros de algo que se movia arrastando-se. Meu medo se intensificou quando ouvi uma respiração baixa e entrecortada vinda do canto do quarto. Não conseguia ver nada ali, mas sabia que algo estava comigo, algo que não queria ser visto. O ar parecia se tornar mais denso, como se a casa estivesse me engolindo lentamente. Quis correr, mas uma força invisível me mantinha ali, paralisado entre o pavor e o fascínio. Foi então que senti um toque gélido em meu ombro. Não havia ninguém atrás de mim. Eu recuei, finalmente rompendo o torpor que me aprisionava naquele cômodo. O ambiente parecia se mover ao meu redor, como se a própria casa respirasse de maneira irregular. Um lampejo de sombra cruzou minha visão, rápido demais para identificar sua forma. A porta atrás de mim bateu com força, me fazendo estremecer e tropeçar para trás. Meu instinto gritava para que eu fugisse, mas minhas pernas demoraram a responder. Corri escada abaixo, sentindo que algo me perseguia pelos corredores vazios. As paredes pareciam se estreitar, e cada passo meu era seguido por um som indistinto e ameaçador. Minha única saída era a porta da frente, mas, ao chegar lá, ela simplesmente não abria. A maçaneta estava fria e imóvel, como se fosse parte de uma estrutura sólida e impenetrável. Foi quando percebi que a casa não queria me deixar sair. Ela queria me manter ali. Com um último esforço, joguei meu peso contra a porta e finalmente consegui abri-la. O ar fresco da noite invadiu meus pulmões, trazendo alívio e pavor ao mesmo tempo. Olhei para trás e vi as janelas refletindo apenas escuridão, como se a casa escondesse seu verdadeiro rosto. Saí correndo, sem olhar para trás, sabendo que aquele lugar jamais seria apenas um lar abandonado. Enquanto me afastava, ouvi um último som vindo da casa, uma risada baixa, quase imperceptível.